Queijo Minas artesanal, um alimento que é símbolo de um estado, um produto que tem vários significados. Para mim é superação, mudança de vida, qualidade de vida. É gostoso demais, é o símbolo de Minas. Atrás de cada queijo desse, tem uma família que trabalha de sol a sol para a gente poder comer essas delícias todo dia. Oportunidade de negócio e renda. O queijo é o caminho de Minas para o mundo. O modo de fazer como patrimônio imaterial da humanidade. Melhor, saboroso, tudo que eu posso imaginar. O modo de fazer o queijo Minas artesanal está prestes a receber o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Primeiro a gente começou como patrimônio mineiro, né? Do queijo do Cerro como patrimônio mineiro. Depois, os outros queijos como patrimônio brasileiro. E agora a gente quer isso como patrimônio da humanidade. E merece ser, porque é diferente de tudo que a gente vê na produção de queijos. E o Elmer sabe do que está falando, é referência no tema, e explica que o modo de fazer do QMA tem etapas bem definidas. Primeiro você tem a ordenha do leite de vaca, né? Depois da ordenha, você coloca o coalho para coagular esse leite. Depois do leite coagulado, aliás, você coloca o coalho e o pingo, né? O pingo é extremamente importante na feitura do queijo Minas artesanal. Depois do coalho e pingo, depois que coagulou, você vai dessorar, você vai separar a massa do soro. Essa dessora que você faz, a massa ela é colocada nas formas. Há uma diferença entre a forma canastra e a forma cerro, né? A forma canastra é uma forma sem fundo e você usa um pano para dessorar. No cerro, a forma tem fundo e você só usa a pressão das mãos para essa dessora. Depois que já está na forma, você vai colocar o sal, é salga seca. Você coloca o sal grosso sobre o queijo na banca. E depois é só cuidar, maturar, né? E levar o queijo para as mesas. E são vários os tipos de queijo: massa crua, massa cozida, massa filada, massa fundida. O requeijão moreno, gente, ele é muito comum no norte de Minas, chega muito na capital mineira também agora, né? Sim. Tem essa questão toda. Com essa questão do queijo, o modo de fazer do queijo, a gente tem esses queijos chegando para o gosto mundial, os festivais e tudo mais. A turma vai se apaixonar demais por esse queijo, por esse requeijão, né? Com certeza. Porque ele é diferente, né? Ele é muito agradável, ele é suave, ele não tem picância, ele se harmoniza com um monte de coisa, né? O Delmar é produtor de queijo Minas artesanal nesta fazenda, localizada em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu fiz o caminho inverso. Enquanto as pessoas estão indo para a cidade, eu saí da cidade e voltei para a roça, né? E eu vim para Caeté por um acaso, né? E quando cheguei aqui, fui entregar o leite. Em vez de entregar o leite, eu falei, não, vou fazer queijo. Foi então que buscou capacitação, se preparou. Já são quase 4 anos vivendo da produção de queijo. Sou um menino no queijo ainda. E é nesta fazenda que é produzido o queijo Minas artesanal de casca florida. É um queijo que vai ficando um pouquinho curado, será? A gente vai entender aqui, Delmar. Esse queijo, que inclusive passou agora por uma portaria que melhora aí a condição para venda, de produção, qual que é a característica dele? Uma coisa interessante no casca florida é porque ele não depende do ser humano, entendeu? Depende da natureza. Quando chega mês de novembro, dezembro, que a umidade está mais elevada, você consegue fazer um queijo melhor. Esse fungus branco que dá aqui no queijo é natural da nossa região. Nós somos privilegiados. Enquanto os laticínios têm que comprar e pulverizar, nós temos aqui no ar. Entendeu? Então, se tiver úmido, essa casca está desmanchando. E engraçado porque quando a umidade está muito grande, ele chega a derreter o queijo. Você chega aqui de manhã para virar o queijo, ele está derretendo, entendeu? Outra característica que nós mudamos, Fabiano, é o tamanho do queijo, por causa das famílias. As famílias hoje preferem comprar queijos menores. Então, a gente trocou a forma grande por essa forma pequena. Hoje, para adequar mais os clientes, né? A gente tem que agradar o cliente, então, de todas as formas. Caeté está na região entre Serras da Piedade e Alcaraça e se junta a tantas importantes regiões na produção de queijo Minas artesanal.
A gente tem hoje 15 regiões caracterizadas no estado como produtoras de queijo artesanal. Dentre elas, 10 regiões são específicas do queijo Minas artesanal, que é um dos tipos de queijo artesanal que nós temos. A produção do queijo como um todo em Minas tem aumentado a cada ano e tem vários motivos. Em 2002, uma lei federal permitiu que os produtores se organizassem melhor. Depois, uma normativa reduziu o tempo exigido de maturação. Hoje nós temos queijo 14 dias que protege toda as pessoas, né, podem comer, que não tem problema para a saúde pública. E outros fatores, né? A melhoria das estradas, né? Que também permitiu que os produtores produzissem e chegassem até o consumidor. E um dos fatores fundamentais nos últimos anos, e principalmente no ano passado, foi o baixo preço do leite, que levou muitas pessoas a produzirem queijo para agregar mais valor. No Mercado Central de BH, um dos maiores do mundo, um dos produtos mais vendidos é o queijo. Essa loja tem quase 50 anos. O Paulo já é da segunda geração da família. Pra você ter ideia, eu trabalho com queijo todo dia, o queijo não falta em casa. Tem que ter o queijo. Com omelete, com arrozinho, com café da manhã, tem que ter um queijinho. E fora que a minha renda que através do queijo, né? Renda e trabalho para o Paulo e ingrediente indispensável na casa de Dona Edna. Na culinária, no dia a dia, você pode fazer, né, aquela deliciosa omelete, né? Você pode fazer aquele bife, o bife com... tempera aquele bifinhozinho, joga aquele queijinho por cima, leva ao forno, deixa 5 minutos só para derreter. Deu até fome. Queijo bom mesmo é no prato, de preferência bem acompanhado. O chefe Jaime, do Centro de Referência do Queijo Artesanal, vai preparar pra gente 2 receitas. Nós vamos fazer agora um carpaccio de quintal. De quintal por quê? A gente usa 3 legumes, beterraba, abobrinha e tomate verde. A gente usa sal, pimenta do reino, azeite, tomatinho uva, um tomate seco, que a gente mesmo que secou, queijo meia cura canastra, queijo cabacinha e umas punks. Na montagem do prato, beterraba, abobrinha, tomate verde e assim, enfileirados na sequência. E é chegada a hora de colocar o queijo Minas artesanal. E aí o segredo desse prato é esse queimadinho que nós vamos dar no queijo. Então agora a sobremesa. Nós vamos usar o nosso tradicional goiabada cascão. Esse queijo é um requeijão moreno. Esse aqui especificamente é de Barroso, aqui perto de São João del Rei. Vamos usar uma farofinha de biscoito. Isso aqui é um biscoito maltado de coco com castanha de caju e amendoim, torradinho na manteiga, no frigideira e triturado. Limão, que nós vamos usar a casquinha do limão. Nós temos aqui uns brotinhos de manjericão, azeite, pimenta do reino. Fatia bem generosa de goiabada, fatia também muito generosa de requeijão. Coloca tudo no forno e dentro de alguns minutos... Pratos concluídos. Temos aqui um almoço e uma sobremesa, ou jantar e a sobremesa. Agora, chefe, definitivamente o queijo ele é protagonista em qualquer prato. Queijo protagonista nos 2 pratos. Aqui a gente tem uma salada, ou seja, legume cru, que o queijo, o canastra maçaricado e o queijo cabacinha ralado fresco por cima, transforma isso em outro prato. Aqui também a goiabada, que a gente está acostumado a comer goiabada com queijo fresco normalmente. Aqui a gente tem um requeijão moreno e aí ele é derretido aqui em cima. Então assim, vira uma outra experiência completamente diferente. Seja simples ou sofisticado, sozinho ou acompanhado, que sempre tenha queijo. E aí, gente, servidos?